Vladimir Putin sucedeu Boris Yeltsin e se mantém no poder na Rússia desde 1999. Putin consolidou seu governo em torno de novos milionários russos, herdeiros das empresas da antiga União Soviética, que foram privatizadas, e de grupos mafiosos ligados a lideranças regionais do antigo Partido Comunista. Apesar de herdar um dos maiores arsenais nucleares e de armas de guerra do mundo, a Rússia de Putin representa apenas 2% da economia mundial atualmente. A Rússia é grande fabricante e exportadora de armas, petróleo e gás para a União Europeia. Desde sua chegada ao governo, Putin se viu envolvido em conflitos com grupos separatistas em territórios vizinhos, como a Chechênia e a Geórgia. Na Ucrânia, depois do golpe que derrubou o presidente que mantinha relações preferenciais com a Rússia em 2014, Putin vem sustentando o apoio aos separatistas russos na região do Donbass. Mais tarde, em ofensiva militar, retomou a região da Crimeia para a Rússia. Em apoio ao governo da Síria, Putin também enviou tropas para lutar no conflito interno daquele país. Para justificar o que chama de operação especial na Ucrânia, Putin apela ao fato de que a OTAN não cumpriu os acordos de Minsk, que não é aceitável a instalação de armamentos de longo alcance nas fronteiras da Rússia, como quer a OTAN, e que é preciso desnazificar a Ucrânia. No entanto, o mesmo Putin governa com mão de ferro e um discurso ultranacionalista, e não é segredo para ninguém suas relações próximas com lideranças de extrema-direita na Europa e fora dela. Volodymyr Zelensky é um ator e comediante que apresentava um programa na TV ucraniana satirizando a conduta do antigo presidente do país. A Ucrânia foi sacudida pelo movimento laranja, que serviu de base para um golpe de Estado em 2014, derrubando um presidente que mantinha relações muito próximas com Vladimir Putin. Na época do golpe de 2014, Joe Biden era o vice-presidente dos Estados Unidos e seu filho e seu irmão passaram a trabalhar naquele país para uma empresa de gás natural, a Burisma. Em 2014, também, o então presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, teria sido pressionado a demitir Viktor Shokin, ex-procurador-geral que investigava as atividades dos Biden no país. Em 2019, com o desgaste dos partidos e lideranças políticas, Zelensky venceu as eleições presidenciais. Uma de suas primeiras medidas foi fechar o parlamento e convocar novas eleições para formar maioria no Congresso ucraniano. As relações de seu governo com a Rússia sempre foram ruins, sobretudo por conta do conflito no Donbass. Ao mesmo tempo, Zelensky fecha os olhos à extrema-direita ucraniana, que age livremente no país, inclusive com grupos armados paramilitares. A Ucrânia tem grande importância na produção de cereais, milho, trigo, cevada e sementes, mas o salto econômico pretendido pelo governo seria sua aceitação como membro da União Europeia, o que pelas regras atuais e exigências ainda parece um pouco distante. Olá, amigos, nós estamos abrindo aqui o Comunia Internacional, né, o primeiro bate-papo que a gente está fazendo aqui do nosso portal. Meu nome é Henrique Acker, eu sou jornalista e estou trabalhando como correspondente internacional do Comunia aqui na Europa. E eu quero apresentar o nosso convidado para essa conversa de hoje, o também jornalista, meu companheiro, amigo de longa data, Luiz Leiria, ele que foi fundador, né, do portal esquerda.net, foi também seu editor e atualmente é colaborador daquele portal. Luiz, que sendo cidadão português, teve a felicidade de residir por 20 anos no Brasil. Né, Luiz? Como é que tá? Boa tarde, tudo bem contigo? Tudo bem. Luiz, vamos lá. Você está brincando sobre a felicidade que foi viver quase 20 anos no Brasil, mas sabe que a minha grande escola de jornalismo foi toda brasileira. Então, eram bons tempos aqueles, né, meu amigo? Hoje em dia não posso dizer a mesma coisa. Luiz, vamos começar o nosso papo, então. Né? Eu queria começar a conversar, esse assunto ele é extenso, mas, enfim, como é que se chegou a essa situação de guerra, né, esse extremo de guerra, com a invasão russa
da Ucrânia? Quais são as suas apreciações dos dados que você considera mais importantes que levaram a esse conflito? Olha, o mais importante me parece que é nós vermos como a Rússia, depois da explosão da União Soviética, entrou num processo de decadência muito forte, muito acentuado. Você veja bem, o sistema de privatizações que foi criado praticamente como uma doutrina de choque nos anos 90, era um sistema muito simples. Você se candidatava a ter créditos e, por esses créditos, recebia ações das empresas. Isto é, você, sem ter grande capital, mas tendo, é claro, boas relações com quem decidia quem ia ficar com as empresas privatizadas, se você tinha essas boas relações, tudo ótimo, tudo beleza. E foi assim que se fizeram as privatizações. Hoje você pode chamar de... como é que a mídia chama, a grande mídia aí, os oligarcas. Os oligarcas. Eu já vi críticas a se chamar oligarcas a esses fulanos, porque dizem assim, quando é a Rússia chamam oligarcas, quando é no outro lado chamam empreendedores. E... Sim. Tem alguma razão, porque quando se fala em oligarcas é uma coisa um pouco preconceituosa, mas, por outro lado, o termo oligarcas tem a ver, porque eram aqueles que faziam parte de uma oligarquia do Estado, sim. Que pelas suas relações privilegiadas que puderam se lançar nessa loucura. Houve empresários que eles pegavam numa empresa, depenavam-na completamente, amealhavam o dinheiro que a empresa ainda ia fazendo antes de chegar à falência total, depois faliam a empresa e passavam para outra. Portanto, foi esse processo de entrada do capitalismo na Rússia foi um processo completamente caótico e mafioso, mas que se baseou em cima de uma destruição da base industrial da Rússia. É uma coisa realmente inacreditável. Quando você pensa na base industrial que a Rússia tinha, e hoje você vê que a Rússia, as suas principais exportações são matérias-primas. Sim. O petróleo, é o gás, isso é inacreditável. Um pouco também de grãos, né? Milho, trigo, assim como a Ucrânia. Agora, Luiz, isso hoje representa o que? 2% da economia mundial. É possível a gente dizer que a Rússia está num processo também de decadência do ponto de vista econômico, não tanto do ponto de vista militar, mas do ponto de vista econômico, da sua expressão econômica hoje? Não, hoje eles estão há 5 anos que não vão para a frente nem para trás. Estão há 5 anos... patinando. Tiveram períodos de crescimento, evidentemente, mas tiveram. Eu até anotei aqui, porque estes dados são incríveis. Entre 1987 e 1993, o PIB, ou Produto Nacional Bruto, da Rússia, decaiu 40%. Nossa. 40%. Ora, a grande recessão dos Estados Unidos, o ponto mais alto não foi no mesmo período de tempo, mas o ponto mais alto e o ponto mais baixo, caiu 30%. Sim. Então, isto é para se ter uma ideia do que significou esse processo de privatização selvagem e orientada para os amigalhaços da hierarquia. Então, há sim um recuo econômico grande, há um recuo da base industrial, que leva a que, por exemplo, agora, estava lendo que a indústria automóvel da Rússia, muito provavelmente, vai paralisar, porque eles são montadores. Sim. E mesmo que eles, portanto, eles vão deixar de receber peças de um monte de lugares. Então, têm a fábrica para montar o automóvel, mas não recebem as peças. Em qualquer circunstância anteriormente, poder-se pensar, mas eles não fabricavam as peças, mas podem fabricar, então fabricam as peças e continuam montando os automóveis. Mas eles não têm mais condição, não têm
não tem essa indústria preparada para isso. Tecnologia. Não tem a tecnologia e a capacidade de fazer isso com brevidade. Luiz, ainda nesse assunto, quer dizer, o que levou a esse conflito, a guerra, a invasão da Rússia à Ucrânia, há alguns aspectos aí, né? Na verdade, esse conflito não começou agora em 2022. Ele já vem se arrastando, não é, desde os conflitos dali da região do Donbass, que é uma área a leste da Ucrânia, com fronteira com a Rússia, onde você tem uma população bastante razoável, que é de origem russa e tudo mais, mas aquilo já vem se arrastando, e além disso, nós tivemos o problema do conflito da Crimeia, onde os russos alegam, né, o governo Putin alega que houve, de fato, um plebiscito, onde a maioria da população se posicionou favorável a participar, ou ser parte da Rússia e tudo mais, mas, além disso, alega-se também o problema dos tratados de Minsk, né, onde houve um acordo de cessar-fogo envolvendo os separatistas pró-russos no Donbass, o governo da Ucrânia, com intercessão, com interferência e participação de outros governos. Esses tratados não teriam sido cumpridos pelo governo da Ucrânia, que mantém ataques muito grandes naquela região contra os separatistas. Há uma reclamação muito grande de assassinato, de mortes, de ataques a civis, cerca de 14 mil civis teriam sido mortos desse período para cá. Não é? Enfim, há uma série de questões envolvendo aí aquela região. Quer dizer, isso pode e é considerado também nessa análise do processo do conflito, da guerra em si? Não, isso sem dúvida. Se você me permite, eu vou até um pouco antes. Claro. Antes disso, né? Porque a Rússia, o Putin assume o governo da Rússia, como você bem disse na introdução, na virada do século, né? 1999. Então ele já pega, apesar da base da queda do produto nesse processo que eu estava a referir, já pega a economia russa, não pode ficar eternamente em crise, não é? Já pega alguma subida e, portanto, encontra uma base econômica para se firmar e para montar aquela imagem de o grande salvador. Sim. Mas a verdade é que, mesmo de antes, havia um processo por parte do chamado Ocidente, e quando se fala em Ocidente fala-se em governos da União Europeia e dos Estados Unidos, através da OTAN, de ir cercando a Rússia, né? Fazendo entrar na OTAN uma quantidade enorme de países que fizeram parte da antiga União Soviética ou que eram estados associados, digamos assim, ao chamado bloco soviético. E aumentando uma sensação por parte do governo russo e depois particularmente do Putin de cerco em relação à Rússia. E depois, os conflitos na Ucrânia, evidentemente que também deram um grande impulso à decisão final do Putin. Eu acho que... Há quem diga, Luiz, desculpa te interromper, mas acho que é importante, que uma das questões daqueles que defendem ou justificam, né, essa invasão militar da Rússia à Ucrânia é que a OTAN não teria deixado outra saída ao Putin, não é, ao governo russo, a não ser uma ofensiva militar. Você concorda com isso? Você acha? Como é que você analisa isso? Completamente. O Putin, se não quisesse invadir a Ucrânia, não invadia. Ninguém o forçou a invadir a Ucrânia. Não houve um Biden que ligou para ele e disse: se você não invadir a Ucrânia, eu te mando uma bomba. Não existe isso. Não existe isso. Houve pressões enormes, evidentemente que houve. Houve praticamente um cerco geopolítico, é evidente que houve. Agora, o Putin invadiu porque quis. E ele sabia as consequências disso e não acredito que ele não estivesse esperando por elas. Então,
E uma das consequências, aliás, se vira completamente contra ele, que é as divergências que havia entre alguns governos europeus, nomeadamente o francês e o alemão, com base no fato de eles serem dependentes do gás russo, que passava, justamente estavam querendo fazer um novo, fizeram um novo pipeline, um oleoduto para não passar diretamente ao território da Ucrânia, não sabiam muito bem o que é que ia acontecer, não sei o quê. E, além de mais, era um pipeline um pipeline com grande capacidade, etc. Que diziam, o Putin é um grande diplomata porque sabe jogar com as divisões da União dentro da Europa e da Europa com os Estados Unidos. Na verdade, o que ele conseguiu foi acabar com essas divisões, porque a Alemanha, principalmente a Alemanha, muito contra a sua vontade, mas o que é que ia fazer, descontinuou o tal do Nord Stream 2 e, portanto, o que o Putin consegue fazer é, depois de nós temos aquela situação que mostrava um enfraquecimento enorme dos Estados Unidos, que foi a retirada do Afeganistão, daquela maneira incrível como foi feita. Uma derrota, né? Foi uma derrota. Só tinha paralelo com a retirada do Vietnã, mas a do Afeganistão foi agora há pouco tempo. O que é que o Putin consegue? Que essa coisa seja esquecida, que a União Europeia tenha uma união, como já há muito tempo não tinha, com os Estados Unidos, quer dizer, se firme a base anti-Putin nos governos do chamado Ocidente. É isso que ele consegue. Então, francamente, mesmo do ponto de vista do Putin, eu acho isso uma estupidez. E se ele realmente se sentiu condicionado pelo Biden para fazer isso, francamente, o Biden deve ser um psicólogo daqueles... Havia uma altura em que houve o Campeonato Mundial de Xadrez, foi decidido entre dois enxadristas russos, só que um era dissidente, morava fora da Rússia, que acusou os russos de usarem uns parapsicólogos que supostamente estariam lá na comitiva do enxadrista, fazendo com que o outro não conseguisse se concentrar. Bom, a menos que o Biden tenha arranjado uns parapsicólogos para condicionar o Putin e empurrá-lo para essa loucura dessa invasão, o Putin tem os seus planos e os seus planos são concretos. Agora, os primeiros resultados que deu estão sendo muito ruins para ele. Muito ruins para ele. Esse cerco todo, uma série de... Nós vamos falar mais daqui a pouco sobre isso. Eu vou fazer um intervalo para o pessoal tomar um cafezinho, uma água e tudo mais, voltar, porque eu quero esmiuçar um pouco mais com você, Luiz, essa questão dos interesses que estão por trás envolvidos nos diversos atores, seja a Rússia, seja o governo da Ucrânia, seja Estados Unidos e a OTAN, mas também a União Europeia e até a China, né, tem interesse nesse conflito aí. A gente vai fazer um intervalo e volta já com o nosso Comunia Internacional, hoje debatendo a questão da guerra na Ucrânia e suas consequências. Aguarda aí. Bom, estamos de volta com o nosso Comunia Internacional, hoje conversando com o nosso querido jornalista Luiz Leria, ele que é um dos fundadores do esquerda.net, né, que é um portal português aqui, da esquerda, obviamente, e hoje também colaborador, foi editor e colaborador desse mesmo portal. Estamos falando sobre Ucrânia, a guerra da Ucrânia e suas consequências, e a gente fez um intervalo, estamos aqui já de volta para conversar sobre os interesses envolvidos aí de todas as partes, né, direto ou indiretamente, nesse conflito.
Eu primeiro queria que o Luiz falasse um pouco, não é, do que é o projeto, afinal de contas, do governo Putin para dar esse passo de invadir militarmente um país, mesmo que seja um país que já tenha conflitos e tudo mais, mas o que é que está por trás disso? O que é o projeto? É o projeto de retomada da grande Rússia, não é? Influência e expansão da época dos czares? O que é? É a retomada do antigo projeto da União Soviética, como dizem alguns? Como é que você vê isso aí, Luiz? Não, eu acho que, em termos de projeto, outra coisa é o que é que vai conseguir, mas em termos de projeto, isso está relativamente claro, porque o Putin escreveu um artigo, um ensaio típico de escrita acadêmica, um ensaio acadêmico sobre como ele via, na verdade, como ele não via a nacionalidade ucraniana, como ele dizia que, na verdade, os ucranianos de fato, eram russos. Sim. E ele tanto deixou isso explícito numa matéria de uma revista acadêmica que ele publica, que está disponível na internet, pode ser lido, quem quiser pode lê-la, como depois também fez essa mesma, deu, digamos, essa base teórica também num discurso que ele pronuncia na véspera do início da invasão. Então, o projeto do Putin, na verdade, é o projeto da grande Rússia do czar, é o projeto do Império Russo. É o projeto de voltar ao Império Russo. E aqui eu acho que tem que se fazer uma distinção entre o que era o Império Russo e o que foi a União Soviética e o bloco, digamos, do socialismo real. No Pacto de Varsóvia, depois. Claro, que depois se organizou defensivamente o Pacto de Varsóvia. Os países que não faziam parte da União Soviética, do Pacto de Varsóvia, eu acho que estão perdidos para a influência do Putin de uma vez por todas. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, porque eu não tenho que escolher entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia, felizmente. Mas o que é certo é que querer estender a influência de novo sobre Polónia, Bulgária ou Roménia parece muito difícil, pelo menos nos tempos mais próximos. Agora, aquilo que o Putin considera, digamos, as suas linhas vermelhas, é um termo que se usa muito aqui em Portugal, aqueles traços que não podem ser ultrapassados de jeito nenhum, são os países da antiga União Soviética, aqueles países com quem a Rússia acha... As repúblicas, né? Como? As antigas repúblicas soviéticas. As repúblicas soviéticas, exatamente. Então, a Ucrânia é uma dessas repúblicas que... Bom, e o Putin já disse que, de fato, os russos nasceram em Kiev e então aquilo são povos irmãos, são povos, na verdade, são o mesmo povo e pronto. E, portanto, em relação à Ucrânia, se bem que... E nisso, diga-se de passagem, o Putin surpreendeu muita gente, a mim também. A mim e acho que a todo mundo. Porque ninguém esperava que ele fizesse uma invasão com o objetivo de tomar Kiev. E, portanto, com o objetivo de tomar o governo da Ucrânia e... Você acha que esse é o objetivo, no final das contas? Ou, na verdade, esse cerco que está se estabelecendo tem mais a ver com a necessidade de uma rendição, um acordo que garanta os interesses russos, ou seja, não a entrada da Ucrânia na OTAN, coisa que o próprio Zelensky já admitiu, enfim, a consolidação da Crimeia como território russo e o acesso completo dos russos ao Mar Negro, na verdade, o que dificulta a situação, inclusive, da Ucrânia, enfim. Você acredita que não é isso, que o projeto é realmente depor o Zelensky e constituir um outro governo? Outra coisa é se ele consegue aplicar. Mas acho que o projeto era esse. Aliás, hoje se critica muito que... Quer dizer, veja bem, numa guerra, eu não sou especialista militar. Sim, claro.
eu me baseio naquilo que eu vou lendo e naquilo que eu vou concluindo do que eu vou lendo, mas também eu lendo, você sabe perfeitamente que tem que saber muito bem quais são as fontes dessas leituras, não é? Que a gente consome. Então, eu posso estar completamente errado, não sou especialista militar nem nada disso, mas, pelo que eu li hoje, parece realmente ser bastante credível a tese de que o Putin tentou chegar a Kiev em 5 dias, quando aquilo começou. Fazendo como? Não fazendo uma movimentação militar clássica, vão os tanques, bom, devagar, devagar e sempre, até que chegam lá. Claro que isso era impossível, de chegar a Kiev em 5 dias, era a partir do princípio ilusório de que o exército ucraniano não ia fazer nada, ia saudá-los como libertadores ou alguma coisa assim, que é uma estupidez completa. Mas o que eles iam fazer era, tentaram tomar uma base aérea com uma operação de comandos de forças especiais conduzidas por helicópteros e tomar essa base aérea, que era muito próxima já de Kiev, levavam por via aérea todo o material bélico pesado para lá e chegavam a Kiev. Há bastantes fontes credíveis que dizem que isto foi feito. Inclusive, no próprio primeiro dia se falava em infiltrações do exército russo por trás das linhas de defesa da Ucrânia. Toda a gente falou nisso. Então, eu acho que o objetivo do Putin é, de fato, tomar toda a Ucrânia e reivindicar toda a Ucrânia para a Federação Russa. Outra coisa é o que ele vai conseguir. Então, deixa eu te perguntar outra coisa. Eu vou mudar um pouco de assunto por causa do nosso... Não vou mudar de assunto, eu vou mudar de atores aí por causa do nosso tempo. E do outro lado, quer dizer, o que é o objetivo hoje do governo norte-americano, do governo Biden e da OTAN, nesse caso, considerando que os democratas dos Estados Unidos têm um ranço muito grande com o Putin, à medida que existe toda uma justificativa para a vitória de Donald Trump, que o Putin teria ajudado, né, Trump na eleição presidencial passada, enfim, à medida que existiriam interesses da própria família Biden, né, na Ucrânia, quando Biden foi vice-presidente. Como é que você vê a movimentação do governo norte-americano, estadunidense, em relação a esse processo da Ucrânia? O que quer o governo dos Estados Unidos? É só isolar a Rússia? O que mais? O que mais está por trás disso? Não, veja bem, o governo Biden, isso eu já disse, conseguiu uma coisa para já com o início da guerra, que foi fazer esquecer a retirada desastrosa do Afeganistão. Já ninguém lembra disso. Ficou na espuma dos dias, já ninguém lembra. E aparecer como um grande herói da defesa da liberdade e da democracia ucraniana. Sim. E com isso conseguiu uma frente comunicacional em toda a Europa e todos os Estados Unidos, que só falta bater em continência para o Joe Biden, né? E nisso passam como fé de ver notícias como uma notícia de ontem, ou anteontem, não sei, que dava conta que o Zelensky tinha proibido cerca de 11 partidos de oposição na Ucrânia, sendo que alguns deles abertamente de esquerda. O que é uma... Quer dizer, e depois dizem que a Ucrânia é extremamente democrática. Francamente, né? Então, mas o fato é que hoje em dia, neste fronte ocidental, digamos, alguém colocar alguma coisa, alguma crítica que não seja o apoio incondicional à OTAN ou à NATO, é quase como se fosse um terrível subversivo e tal e tal. Isso o Biden conseguiu. Não esqueçamos que o Biden estava muito mal das pernas nos seus... internamente. Exatamente. E nada como uma guerrinha para... Como sempre, né? Melhorar as pesquisas, as sondagens.
Mas isso por um lado. Por outro lado, é uma coisa curiosa. Você já pensou no seguinte? Os Estados Unidos estavam há um tempão advertindo que ia haver uma invasão do Putin e que não era uma coisa só restrita à parte fronteiriça com a Rússia, mas que ia ir pela Ucrânia inteira, que estava a juntar tropas suficientes para isto, tal e tal e tal. Ninguém acreditava neles, essa é a verdade. Toda a gente achava que era um exagero por parte deles. Eles tinham razão. Vocês tinham razão, por que raios é que eles não se mexeram para evitar essa porra dessa guerra? Não é possível fazer isso? Boa questão. Eles são a potência hegemônica do mundo. Não podiam ter feito nada, só fazer denunciazinha, mais nada. Então havia um interesse, né? Dá a impressão que sim. O conflito existisse. Dá a impressão que sim. Claro. Interesse até de ajudar a chamuscar o Putin, provavelmente, mas dá a impressão que sim. Agora, a indústria militar norte-americana, né, a reunificação da União Europeia subordinada aos interesses da OTAN. Ele ganhou também. Deixar a China numa situação desconfortável. Enfim, até agora eu só vejo, e digo, volto a dizer, não tomo partido nem por um lado nem pelo outro, para mim os dois são imperialistas, e o que nós estamos vendo é uma guerra interimperialista, onde a Ucrânia é a vítima. A Ucrânia, sim, é a vítima, tem todo o direito a se defender. Mas eu não escolho o lado entre o governo Putin e o governo Biden. Agora, infelizmente, ou felizmente, não sei, enfim, não cabe a mim dizer o que é melhor e o que é pior, mas eu só vejo o Biden marcando pontos a favor e o Putin marcando pontos contra. E o problema é que o Putin só marcará pontos a favor na medida em que ele conseguir aniquilar uma boa parte da Ucrânia. E isso me deixa preocupado, porque eu sou absolutamente contra essa guerra e portanto, mas tenho temor que o Putin, para não perder a face, avance com ações militares como está fazendo nessa cidade portuária de Mariupol, que está destruindo. Dizem que essa ofensiva Mariupol seria, na verdade, uma tentativa de isolar as forças que combatem no Donbass e também abrir as portas de Odessa, né, para fechar aquela parte sul que, na verdade, cerca o Mar Negro, que é o acesso, né, ao Mediterrâneo, enfim, essa coisa toda. Mas deixa eu te perguntar, por último, antes do nosso intervalo, rapidamente, Luiz, e tem que ser rápido mesmo, e a posição da União Europeia, dos líderes da União Europeia, hein? Que papelão, hein, rapaz? Que coisa, a gente não vê nenhum... O Putin também não ajudou muito, né? Sim, é verdade. Ele recebeu o Macron e o Scholz, mas praticamente como quem diz, olha, vocês são, né, enfim, são subalternos, eu queria falar mesmo era com Biden. Mas mesmo assim, não haveria a possibilidade da União Europeia pressionar tanto a Rússia quanto a Ucrânia para um acordo que evitasse essa guerra? Rapidamente, Luiz. Eu acho que sim, mas o problema é que a União Europeia tem essas características de ser um gigante econômico, que é, mas conseguir ser o tempo todo um anão político. Porque, francamente, não desqualificando o papel da chanceler Merkel, mas uma União Europeia que praticamente se reduz em termos de figura política de Estado, daquelas sólidas da burguesia, que a burguesia pode reivindicar, como foi, por exemplo, o Helmut Kohl. Foi por causa do Helmut Kohl que acabou a divisão da Alemanha, porque havia acordo entre o Gorbachev e o Reagan para a Alemanha continuar dividida. Mas não, agora vimos-nos reduzidos a uma Merkel com algum sentido de Estado, algum, valendo isso o que vale, e depois o resto nada. É uma desgraça. O Putin praticamente humilhou o Macron. Aquela imagem dele no stand de uma mesa. A mesa tinha 20 metros, ou 10 metros, ou sei lá o quê, e o Macron na outra, aquilo é uma imagem mortal. Ô, Luiz,
A gente tem que fazer um intervalo, vamos voltar já já, e vamos abordar, as consequências dessa guerra para a humanidade daqui por diante. Há quem diga que nada será como antes e que nós já teremos uma nova ordem mundial. Eu não sei se você concorda com isso ou se não, mas nós vamos continuar conversando depois do nosso intervalo, nesse nosso bate-papo, nosso Comunia Internacional, sobre guerra da Ucrânia e suas consequências. A gente volta já. Olá, eu venho lhe convidar para estar conosco no dia 24, na inauguração do nosso portal de notícias e debate político, o portal Comunia. Comigo estarão numa bancada de análise da conjuntura o Jefferson Moura, o Henrique Acker. E nós procuraremos sempre responder a seguinte pergunta: a quem interessam os fatos e a quem interessa a versão da grande mídia capitalista subordinada, prisioneira dos interesses dos super ricos que mandam no mundo e mandam em nosso país. Bem, estamos de volta com o nosso programa Comunia Internacional, hoje conversando com o nosso querido Luiz Leiria, jornalista, fundador, ex-editor e atual colaborador do Esquerda.net, que é um portal aqui importante em Portugal, informações, notícias, debates, enfim. E vamos entrar nesse terceiro bloco. Eu queria que o Luiz abordasse aqui com a gente como é que ele vê as consequências desse conflito, dessa guerra, que parece uma guerra particular, uma guerra localizada, mas até que ponto essa guerra pode trazer consequências para a humanidade, não só as consequências que a gente está vendo, problema dos combustíveis, porque a Rússia é um país importante de abastecimento de gás e combustíveis aqui na Europa, mas também dos grãos, enfim, né, trigo, milho, que tanto Rússia quanto Ucrânia são grandes produtores e fornecedores, mas se teremos ou não uma nova ordem mundial, se está colocado isso no horizonte a partir dessa guerra. Luiz, é contigo. Olha, o que eu vejo, eu acho que seria um bocado profético dizer já temos uma ordem mundial e ela se caracteriza por isto e aquilo. Neste momento, o que eu vejo em termos de ordem mundial, e é neste contexto que tem que ser integrada a análise sobre a guerra da Ucrânia, é que há uma potência hegemónica, que é os Estados Unidos, que está perdendo força política, económica e até militar, veja-se a derrota do Afeganistão. No cenário internacional, né? E há uma potência que está se preparando para discutir a hegemonia com os Estados Unidos e se preparando para ocupar ela o papel de potência hegemónica, que é a China. E neste quadro, este é o quadro que vai marcar as próximas décadas, eu acho, e é isto que muito pouco, mas há um pouco disto na guerra da Ucrânia. Se isto significa que já está uma ordem mundial montada, não. Não está. Não está. Mas ela está-se processando esta nova ordem futura. Resta saber se vai haver uma ordem mundial que dure tanto quanto durou, digamos, todo o período da Guerra Fria, que foi um período relativamente, enfim, estável. Pelo menos havia a dissuasão nuclear e toda a gente sabia que muito facilmente não haveria uma terceira guerra mundial. Agora já falam em terceira guerra mundial como se fosse uma coisa sem importância nenhuma, e sendo que continua a ser verdade o princípio da dissuasão nuclear, isto é, quem aperta o botão para mandar um míssil intercontinental para o outro lado vai receber 2 em cima e se calhar já não vai poder mandar 3 e assim sucessivamente, até já não haver planeta mais para se apertar botões. Isto está colocado hoje também, não deixou de estar colocado porque desapareceu a Guerra Fria e o Pacto de Varsóvia. Está colocado da mesma forma, sendo que, aliás,
há mais potências nucleares, porque no período da Guerra Fria ninguém sabia, ou pelo menos, inclusive acho que não tinham mesmo, que Israel, Índia, Paquistão tinham armas nucleares, e agora a Coreia do Norte. Ô, Luiz, rapidamente sobre isso, fazendo um parênteses, eu vi que o Biden vai estar agora, vai fazer uma visita à Polônia, e a gente sabe que a Polônia tem hoje um governo de direita, né, e, independente disso, tem problemas históricos, né, e também conflitos históricos com a Rússia e interesses em alguns territórios da parte oriental da Ucrânia, né? Quer dizer, não por acaso o governo polonês tem sido o que mais se manifesta nos últimos tempos, no sentido de não só passar armas para a resistência ucraniana, mas também, quem sabe, não é, levar tropas, levar confronto direto, não é, de parte de forças militares aqui na Europa para dentro da Ucrânia para combater os russos. Isso é possível ou fica só na ameaça, ou se isso acontecer por acaso, pode instaurar um clima de descontrole e esse negócio descambar, com uma escalada militar? Como é que você vê isso? Olha, eu vejo... É muito difícil de prever. Que há interesse por parte da Polônia de meter a sua colherada, isso se verificou com aquela ideia de fazer uma troca, né? De fornecer aviões. Fornecer os F-16, aliás, fornecer os MiGs à Ucrânia, porque tinham os pilotos que sabiam operá-los, escondidos isto debaixo de uma questão de troca comercial, e aí os Estados Unidos davam F-16 aos polacos, que é o que eles querem, não sei o quê. Sim, sim. Isso chegou a estar em cima da mesa. Os Estados Unidos depois é que brecaram, porque se dependesse da Polônia, já os ucranianos tinham os MiGs à vontade. Então, assim, isso pode acontecer? Pode. Até agora, o governo Biden tem dito nós não vamos provocar uma terceira guerra mundial. Agora, o primeiro a dizer que acredita no Biden que deu um passo em frente, eu não vou. Ô, Luiz, em relação, retomando o tema da questão das consequências, a possibilidade de uma nova ordem, eu queria ver com você, pensar um pouco alto essa questão a partir do seguinte raciocínio. De alguns anos para cá, foi impressionante, né, desde a virada do século praticamente, impressionante o crescimento econômico da China, né? Por diversos motivos, acho que não é o momento agora de analisar propriamente isso, mas, enfim, um crescimento econômico absurdo, vamos dizer assim, o incremento daquelas tecnologias que os chineses absorveram, não é, na produção, e o desenvolvimento de tecnologia de ponta em algumas áreas, em muitas áreas, está aí o 5G, para quem quiser ver, não é? O crescimento militar da China também, que não há que subestimar, não é? E o fato de que a China é o maior consumidor, além de ser um maior produtor, não é o maior consumidor do mundo. E junto com a China, quer dizer, junto, ou próximo, estabelecendo relações, às vezes conflitantes ou não, está ali a Índia, que é outro grande mercado consumidor e que também está evoluindo nesse processo de fornecer produtos, desde as bugigangas de 1,99 até produtos sofisticados, que é o que a gente vê aqui na Europa. Para você que está fora da Europa e não sabe, você entra em qualquer loja de eletrodoméstico, é só olhar a origem do produto, está lá, RPC, 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 não tem mais nada. Né? O resto tem alguma coisa ali de alemão, uma coisinha aqui de coreano, sabe? Mas não é tudo chinês. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Coube à China, nesse momento, o papel de grande produtor de mercadorias, inclusive mercadorias sofisticadas, enquanto os Estados Unidos e a União Europeia, né, o capitalismo nos Estados Unidos e na União Europeia enveredou por esse lado da especulação, né, por esse lado do sistema financeiro. Quer dizer, e hoje, por exemplo, como é que você vai boicotar a China na União Europeia?
Como é possível boicotar? É impossível. E mesmo nos Estados Unidos. Isso está desenhado, quer dizer, na verdade, está faltando um passo político e militar da China no sentido de assumir esse papel preponderante na ordem internacional. Como é que você vê isso? Desculpe. Eu vejo que eles, em primeiro lugar, aquela ideia que todos nós tínhamos, a loja de chinês é a loja de produtos baratinhos, mas que não prestam para nada, que são cópias mal feitas dos americanos. Essas lojas ainda existem e esses produtos ainda existem, mas, de repente, as pessoas se deram conta de que estavam usando telemóveis celulares no Brasil, telemóveis aqui em Portugal, fabricados pela China com mais alto nível de sofisticação e de qualidade e de inovação e tudo mais. As pessoas se deram conta que os chineses que apenas reproduziam, montavam, fabricavam produtos tecnológicos das multinacionais que se foram instalar na China à procura dos baixos salários, de repente se deram conta que os chineses absorviam essa tecnologia e começavam a fabricar produtos seus, como aconteceu na indústria automóvel, por exemplo. Toda a gente fala da Tesla, mas portanto, a automobilística norte-americana dos carros elétricos. Mas a maior produtora de carros elétricos atualmente no mundo é a China. Fala-se muito da inteligência artificial. Bom, tivemos a questão do 5G, que já foi uma área em que a China deu um banho na tecnologia europeia e norte-americana. E agora fala-se muito da inteligência artificial. O governo chinês tem nos seus planos, sabe como é que eles fazem, não é? Eles fazem plano para tudo. Eles têm nos seus planos que em 2030 serão líderes mundiais na tecnologia da inteligência artificial. Isto só para dar um pequeno exemplo de como eles encaram isto. Então, o que eu vejo não é possível prever em quantos anos, mas a China vai se tornar a maior potência económica. O que eles estão querendo disputar é, na área da tecnologia, a liderança em quanto mais áreas tecnológicas, melhor. E estão dedicados a isso com tudo. Por exemplo, um cidadão chinês que mora nos Estados Unidos, na área da tecnologia ou da investigação científica, basta dizer oi e eles, em troca de trazê-lo para fazer investigação no seu país de origem, lhe dão laboratórios, salário, condições, dão tudo. Dão tudo. Para eles voltarem. O investimento em investigação e desenvolvimento, o famoso ID. Em pessoal altamente capacitado, né, também. Exatamente. Da China é um investimento brutal. E os indianos estão indo pelo mesmo caminho, né? Exato. Agora, onde a China ainda está mais devagar é no exército. Eles têm o maior exército do mundo em termos de efetivos. Mas isso é normal, porque também são um dos maiores países do mundo. Não sei atualmente se não acompanha, né? Não sei atualmente se a China tem mais população que a Índia. Sim. Eu tenho a impressão que a Índia está quase passando a China. Bom, mas, enfim, são países de populações bastante semelhantes. Eles têm, mas eles já têm o segundo orçamento militar do mundo, a China, mas ainda estão muito distantes dos Estados Unidos. Agora, sobre isso... Então, eles começam a fazer, já, por exemplo, eles lançaram há pouco tempo um novo porta-aviões, fabrico completo da China, e já estão a fazer um outro. Mas dizem que porta-aviões não se equipara ainda aos porta-aviões americanos. Mas o porta-aviões, como você sabe, é uma arma de expansão, de ofensiva, não é uma arma defensiva. Para defender o seu território, você não precisa de um porta-aviões para nada. Para projetar poder, sim, precisa de um porta-aviões. E eles estão fazendo. Só que aí eles vão com aquela paciência oriental chinesa.
Exatamente. Agora, Vou falar uma Luiz, coisa, Henrique, só, que é a questão da rota da China. sim, O crescimento Rota da econômico Seda, né? A famosa Rota da Seda. da rota da seda, exato, desculpa, foi lapso meu. Ou também chamada de cinturão, da rota da seda, uma coisa assim. Que passa uma E parte passa por fazer da investimentos numa quantidade enorme de países, investimentos que, por outro lado, são trocas comerciais que interessam à China e que já envolvem cerca de 70 países. E não são só países asiáticos, são países africanos e até países da América Latina. Atenção. Sim. E, então, essa projeção econômica que a China está fazendo é, para não falar na entrada nos negócios, nas empresas europeias. Por exemplo, você sabe, Sim. não sei se você paga a sua eletricidade à EDP, se você está pagando à EDP, você está pagando indiretamente. Essa é uma das grandes empresas de eletricidade aqui, distribui eletricidade aqui no território de Portugal. Mas, Luiz, para além disso, rapidamente, quer dizer, tem essa história da Rota da Seda, uma parte, né, tem um braço importante que passa pelo território russo, né, e aí o conflito com a Ucrânia interfere nesse processo, mas também o fato de que já se projeta a possibilidade de dois mundos, né? De um lado, que a União Europeia e os Estados Unidos, num processo de crise, muito a ver com essa história do sistema financeiro, um capitalismo que não consegue muito bem produzir, enfim, está voltado para a produção, e, de outro lado, a chamada Eurásia, que, em função dessa guerra e tal, conseguiria reunir os interesses da Rússia, da China e, inclusive, da Índia. Isso é uma projeção para breve? A gente vai ter essa nova polarização aí ou não, rapidamente, porque o nosso tempo está estourando? Eu acho que os Estados Unidos estão apostando numa polarização com a China, em todos os... Isso é bom? Isso é possível vencer essa polarização num processo como esse? Não sei, não me parece, mas... Pois é. Nós já vimos isso quando foi a história da Huawei e do 5G. As pessoas achavam que o Trump era um idiota porque ele queria taxar todos os produtos tecnológicos chineses e não sabia que, ao fazer isso, estava a taxar todos os telemóveis da Apple que são montados na China. Dizia-se do Trump que era um idiota e não sei o quê, mas o Biden assumiu e continuou com a mesma política para a China. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Luiz, eu vou fazer um intervalo, fazer o último intervalo, que a gente vai ainda continuar, vai voltar conversando sobre esse assunto da guerra da Ucrânia e as suas consequências. Quero falar um pouco de mídia, enfim, comunicação e como é que isso está se passando de um lado e de outro. A gente volta já. Será no dia 24 de março. É o portal Comunia. Comunia de comum, comunia de comunidade, comunia de comunhão. É um portal de esquerda, mas com independência na esquerda. Opinião crítica, debate, notícias, nos somando ao fortalecimento da resistência tão necessária. É um ano decisivo para o Brasil. Acompanhe a gente, vem debater com a gente. Vamos juntos. Bom, estamos de volta com o nosso programa Comunia Internacional, não é? Hoje conversando com o nosso querido jornalista Luiz Leiria, ele que é fundador, né, foi editor e hoje é colaborador do portal esquerda.net aqui em Portugal, que, aliás, eu recomendo para vocês, podem acompanhar, é muito interessante. Não estou fazendo propaganda gratuita, não, e nem estou puxando o saco do Luiz porque ele está aqui, mas é porque eu tenho acompanhado mesmo. Luiz, nessa última parte do nosso programa, eu queria falar um pouco sobre a nossa área, né? A gente é jornalista e, assim, eu não estou assustado porque a gente já é do meio e acompanha há algum tempo. Mas, sendo uma guerra que está acontecendo na Europa, não é? E a Rússia é mais ou menos aqui do lado, como é
é possível, em tempos de tecnologia, de instantaneidade da comunicação, internet, enfim, os recursos que a gente tem, como é possível se instituir a censura como instrumento de guerra de um lado e de outro? Porque do lado do Putin, a gente já sabia, vamos dizer assim, o regime ele é muito mais fechado, né, e não necessariamente a imprensa e a comunicação diária, cotidiana e tudo mais é parte daquele integrante das ideias que fundamentam lá o governo Putin. Mas até para o Estado, né, para a democracia liberal, pensar em censura do outro lado, né, de uma guerra, ou assumir primeiro uma posição, é uma coisa complicada. Os meios de comunicação, quase que unanimemente na Europa, assumindo uma posição. Né? Nós estamos deste lado. Nós estamos com a Ucrânia desde pequenininho, né? E com a OTAN, e com a União Europeia e tudo mais. Mas, além disso, quer dizer, aceitar de forma tácita a censura como instrumento de guerra e justificar, como fez a OTAN e como fazem os dirigentes da União Europeia, que a mídia russa é só propaganda. Quer dizer, como se fosse uma exclusividade. Como é que você está interpretando esse negócio todo aí? Não, a liberdade de imprensa, liberdade de comunicação, liberdade de pensamento, normalmente é a primeira vítima de uma guerra. Mas desta vez chegou-se a um ponto que eu não esperava chegar. E é até incompreensível, porque, veja bem, dentre os meios de comunicação que eu gosto de acompanhar está a Russia Today. Sim. A Russia Today, sim, dispunha dela em qualquer canal, como canal de TV, da TV Cabo, faz parte do plano básico. Da grade, né? Da grade. Como tem a Al Jazeera, como tem a BBC, como tem a TV 5 da França, etc. Euronews, até o... esquece-me o nome agora, enfim, da TV estatal alemã, TV Deutsche Welle. Deutsche Welle. Que é excedente, tem um portal excedente, etc., mas fazia parte da minha... da sua programação. Tudo isso fazia parte da minha programação, de vez em quando dar uma olhada na Russia Today. Claro. É um canal de notícias tecnicamente muito bem feito, e que politicamente passava a propaganda do governo Putin. Claro. Venhamos, era assim, com alguma margem, não era tudo comunicado oficial, etc., mas era. Bom, a União Europeia decidiu banir a Russia Today, mais outro site muito famoso que eles tinham, que, aliás, volta e meia tinha para lá fake news, que era o Sputnik. Sim, sim. A agência Sputnik News. Pelo menos esses dois foram banidos. E foram banidos. Foi censura total, ninguém pode aceder. E eu achava, na minha santa ingenuidade, achava que era só no canal de TV que tinha sido bloqueado. Sim, sim. E que na net estava tudo bem. Não. Fui à procura da Russia Today na net e nada. Não havia, e tive que chegar à conclusão que estava bloqueado. Portanto, a União Europeia, com a ajuda das empresas de telecomunicações, simplesmente decidiram que nós não podíamos ver o que é que a Russia Today estava dizendo. Sim. Isso, além do mais, é um disparate completo, porque pessoas com o mínimo de experiência conseguem passar por cima do bloqueio. Eu, por exemplo, passei por cima do bloqueio e fui ver a Russia Today. E eu acho que toda a gente devia ver aquilo. Depois você conta como é que foi. Não, pois é, porque aquilo é realmente um exercício de propaganda do Putin. Claro, eles fazem a propaganda de guerra. Então, fazer propaganda de guerra, não. Fazer a propaganda da não-guerra, porque não há guerra. Não há a palavra guerra, não há a palavra invasão. Sim. É operação especial. Exato. E as únicas ações militares, apesar de ser operação especial, as únicas ações militares que são noticiadas são as que tenham a ver com o Donbass. De resto, não existe. Cerco a Kiev não existe. Não existe. Não existe nada.
Quer dizer, é uma coisa incompreensível. Mas isso está lá, as pessoas podem ver. Quer dizer, deveriam poder ver, né? Deveriam poder ver, e não veem. Por outro lado, também tenho visto um fenómeno que é o outro lado da moeda, que é o coro que existe pro NATO e pro Aliança Estados Unidos-União Europeia, deste lado que não admite divergências. Há, por exemplo, um oficial português na reserva que tem feito análises militares, algumas que eu até acho que são um pouco para o Putin. Carlos Branco, não é? Agora eu não lembro o nome dele. É um deles, mas tem mais. Tem uns 3 ou 4, inclusive, muito bem formados. É um tipo que chefiou missões militares. Oficial da OTAN, inclusive, participou da OTAN. Oficial da OTAN. E esteve na Bósnia e tal. E aí, em debates com outros, quase querem pular em cima dele. O diretor da FSIC, por exemplo, Ricardo Costa, irmão do nosso primeiro-ministro, quase não o deixava falar num debate na FSIC ao vivo. Se ele não dissesse nada que não fosse mesmo a verborreia guerrista, belicista, de todos contra a Rússia, NATO, viva a NATO, etc., estava fora do baralho, tinha que ser fuzilado verbalmente, claro, mas tinha que ser atacado sem dó nem piedade. Isso é uma coisa absurda, né? Absurda. Ô, Luiz, deixa eu vou levantar um outro assunto aqui, que eu sei que teu interesse também é nosso, mas nessa guerra, quer dizer, nós estamos vivendo um momento, né, que parece que é uma confusão política muito grande. Eu, às vezes, vejo nas minhas redes e tal, pessoas que eu sei que são formadas na esquerda e tal, citando Fox News, citando como fonte de informação sites e portais e analistas da direita, né, para defender seus pontos de vista. E vejo também uma confusão no meio da direita. O caso do Bolsonaro do Brasil, o governo brasileiro é típico, né? Oficialmente, o Bolsonaro veio aqui, foi visitar a Rússia e disse que estava com Putin, né? E lá dentro do Brasil, a gente vê grupos, né, extrema-direita se mobilizando para mandar gente para se solidarizar com a Ucrânia. Uma confusão danada. Eu queria que vocês, mais ou menos, tentasse explicar como é que você enxerga essa confusão. É só uma confusão ou é mesmo uma redefinição de papéis e de posições políticas na esquerda e na direita nesse momento? É difícil de dizer, mas é verdade que a extrema-direita, que vinha num impulso de crescimento enorme em toda a Europa, incluindo em Portugal, diante da guerra da Ucrânia, ficou muito dividida, porque tinha relações, eu acredito que estruturais, isto é, relações financeiras mesmo, com o governo Putin. Não escondiam isso, quer dizer, o Salvini posava quando visitou a Rússia com uma camiseta com o retrato do Putin. Tampa do Putin no peito. Portanto, o Salvini, da Itália, que fez parte do governo de extrema-direita da Itália, aliás, foi um dos maiores mentores, defensores da extrema-direita do governo na Itália. A Marine Le Pen também nunca escondeu, na França, também nunca escondeu as suas ligações. Foi simpatias pelo governo direta. Enfim. E agora, pessoal da AfD da Alemanha também, né? Claro. E agora, a extrema-direita apresenta-se dividida. Aqui em Portugal, o Chega, que foi a formação de extrema-direita que ficou em terceiro lugar nas últimas eleições, não teve essa coragem de se definir pró-Putin, mas a sua base da extrema-direita tradicional, mais radical,
de todas, que tem como figura um sujeito chamado Mário Machado. Sim. Este Mário Machado estava em prisão condicional, tinha que se apresentar domiciliar, cumprindo uma condicional, tinha que se apresentar a um juiz de 15 em 15 dias, a juíza liberou para ir, porque ele ia combater para a Ucrânia. Lutar ao lado das forças democráticas na Ucrânia. E no campo da esquerda, como é que você vê isso? E no campo da esquerda, como é que você vê isso? O campo da esquerda é mais, não sei, mais complicado. A esquerda nunca teve unanimidade e nunca terá. Sim. Mas isso até é bom. Claro. Porque é no debate que a gente aprende. Dizia o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? Mas vamos lá. Agora, me preocupa muito que um setor da esquerda, pequeno, me parece, mas não tão pequeno dependendo dos continentes, por exemplo, me parece que no Brasil é bastante maior, tenha se alinhado ao lado do Putin. Não diretamente e abertamente, se bem que alguns o fizeram. Eu vi o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, dizer: nós estamos com a Rússia. Isto eu vi. Ninguém consegue apagar este vídeo. E agora, inclusive, parece que pode vir a roer a corda se os Estados Unidos fizerem algum contrato de petróleo com ele. Mas fica preocupante. E ficam preocupantes argumentos do tipo: o inimigo do meu inimigo, amigo é. Ou então tem nazistas na Ucrânia, como se não tivesse também na Rússia e no Brasil. Quer dizer, ok, tem nazistas na Ucrânia, é por causa disso que se justifica uma invasão? É. Então quer dizer, é o povo todo que é nazista, é tudo, tudo nazista, né? Claro. Isso sim me preocupa muito, porque eu acho que há uma ética que deveria ser comum a toda a esquerda, que é de ter um mínimo de compaixão pelos que têm menos poder, pelos que estão sendo massacrados. Então, eu nunca vi, desculpa te interromper, eu nunca vi vamos dizer assim, no que conheço, posso estar enganado da história da esquerda internacional, esquerda mundial, com todas as suas divergências, uma postura de defender uma agressão militar contra um povo. Isso eu nunca vi. E isso realmente é surpreendente. Mas, enfim, continua, Luiz. Não tenho muito mais a dizer, é isso. Eu não sei, deve fazer parte dos tempos que nós estamos passando, que são confusos, você já falou isso, são confusos politicamente. Eu, por exemplo, entrei em polêmica com um velho e grande amigo meu, que continua sendo meu grande amigo, mas que praticamente se alinhou do lado do Putin. Me parece que, entrando um pouco neste tipo de argumento, tenho um inimigo principal, então todos os que forem contra ele são meus amigos. Sim, claro. Isto não pode ser. Luiz, nós estamos chegando ao fim, né? Certamente que a gente ainda deixou uma série de lacunas aí, de aspectos para abordar. Essa guerra, infelizmente, não terminou, e a gente espera que termine rápido, quem sabe, né? Ou, no mínimo, um acordo que consiga salvaguardar os interesses tanto do povo ucraniano, quanto também do povo russo, né? Que está, vamos dizer assim, começando a enxergar as contradições do seu próprio governo, Putin, etc. Se me permite só uma parte, o povo russo que está demonstrando uma coragem impressionante, porque fazer uma manifestação na Rússia, sabendo que vai ser preso, não é brincadeira, não. Depois de entrar nas masmorras do Putin, pode passar anos e anos lá, esquecido. Não é só tocar piano, como a gente diz lá no Brasil, não. Vai à delegacia e tumba, bota lá as suas digitais. Ô, Luiz, eu quero te agradecer muito. Quero fazer novamente uma propaganda aqui de coração do esquerda.net, porque eu acho que vale a pena, você que está nos vendo aqui, vai lá dar uma olhadinha, ver.
É um portal muito amplo, que tem espaço para cultura, tem espaço para história do movimento dos trabalhadores, não só em Portugal, mas internacional. Acompanha e atualiza as informações em Portugal e em toda a Europa. Enfim, o esquerda.net está aí e o Luiz está lá também, evidentemente. Quero te agradecer por esse bate-papo, tá? E, de antemão, deixar aí já o convite para outros momentos, quem sabe a gente conversar novamente, tá bom? E muito obrigado ao Portal Comúnia e boa vida longa. Tá bom, um grande agradecimento a ti, né? E vamos em frente. Até a próxima, pessoal.